Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E vamos ler apenas os versos 1, 2, 3 e 4. Poderia ler outros, mas isso vai demandar muito tempo. Isso aqui é muito lindo, o que Paulo escreve para a igreja de Colosso. Colossenses capítulo 3, 1 ao 4. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Diga amém. Tome o seu assento só um minutinho. Paulo usa aqui algumas expressões das quais chamou muito a minha atenção. Primeiro, ele diz: portanto, se já ressuscitasse com Cristo. E eu fiquei pensando o seguinte: para ressuscitar, primeiramente precisa morrer. Ninguém vai ser ressuscitado ou ressuscitará se não morrer. Por isso que este versículo 1 está intimamente ligado ao que Paulo escreveu no capítulo 2 aqui de Colossenses e o verso de número 20. Está intimamente ligado quando Paulo diz, no capítulo 2, verso 20: se, pois, estáis mortos com Cristo. Mas que negócio é esse? Está morto com Cristo. Se, pois, estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenanças, como se já vivesseis no mundo? Paulo faz uma pergunta: vocês já não morreram em Cristo? Por que ainda estão levando com vocês as ordenanças deste mundo? Ou seja, os pecados deste mundo ainda têm efeito nas vossas vidas. Por isso que ele vem falando sobre esse assunto, e no capítulo 3 ele diz: portanto, se já ressuscitasses com Cristo. Para ressuscitar, precisa estar morto para o pecado. Por isso que eu gosto de uma palavra linda de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, os versos 1 ao 2. Que vê, põe no telão, para você ver. Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? É desse jeito que vocês receberão a graça de Cristo, serão agraciados pela sua graça? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele responde no versículo seguinte: de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se vocês já estão mortos para o pecado, como é que vai viver no pecado ainda? Ou nos rudimentos desse mundo? Ou segundo as ordenanças desse mundo? O homem velho já foi desfeito. Agora é um novo homem. Agora é uma nova criatura. Então Paulo, ele fala: se já. Isso aqui está no condicional. Eu pergunto: você já está morto? Se já ressuscitaste
com Cristo. Para ressuscitar, precisa estar morto. Dá um cutucão aí no irmão que está ao teu lado e diga para ele: está morto, irmão? Tem que morrer. Tem que morrer. Tem que estar morto. Morto para quê? Para o pecado. Para as coisas desse mundo. Se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quer ver se alguém está morto mesmo para o pecado? Vê qual é a sua central preocupação. O que ele está buscando na sua vida? Pastor, eu quero enriquecer, eu quero adquirir, eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero aquilo. É o crente materialista. Só pensa nas coisas da terra. Só busca as coisas terrestres. As coisas desta vida. E Paulo diz que se nós esperarmos de Cristo, eu estou citando Bíblia, quem conhece sabe do que eu estou falando. Paulo diz assim, está lá em Coríntios: se nós esperarmos de Cristo tão somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Esperar de Cristo só nessa vida, só coisas materiais. E tem igreja pregando isso para as pessoas: vem prosperar, porque se você não prospera, você é um miserável, você não professa a fé, você não tem Jesus, você não tem Cristo. Quantos irmãos que moram na favela lá e são cheios do Espírito Santo, e o nome está escrito no livro da vida. Não é o lugar que nós moramos, não é o poder que nós detemos, não é nada disso, a influência de riqueza que nós temos, que mostra que Cristo está conosco. É a vida íntegra e de abnegação que nós vivemos em Cristo Jesus. E Paulo aqui é contundente: se já ressuscitasse com Cristo, aí buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E ele continua dizendo no verso 2, pensai. Primeiro, no verso 1 diz, buscai as coisas que são de cima. Aí ele diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. E eu te pergunto, o que você está pensando agora? Nas coisas que são de cima? Você está num culto de adoração a Deus. Às vezes a gente está no culto, irmão, o cara está pensando no que ele vai fazer no dia seguinte, está pensando no trabalho material, está apegado às coisas materiais. E ele até não consegue cultuar a Deus de uma maneira que Deus venha se agradar dela. Pensando no trabalho, pensando no dinheiro, pensando em tanta coisa. Aqui diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Aí o verso 3 dá a resposta: por quê? Porque estáis morto. Ou seja, está vendo que você tem que pensar nas coisas que são de cima? Porque estáis morto. E morto, irmão, tem que pensar, está morto. Você está morto para as coisas desse mundo. Você vai pensar no que mais aqui? Eu só estou esperando Jesus, irmão. Você não tem que esperar uma outra coisa. Tem que esperar Jesus. Ele diz, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Equivale que se alguém querer te atingir com calúnia, com mentira, com difamação, tem duas barreiras para ele ultrapassar. Primeiro, Cristo. A vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Aí tem a barreira que se chama Deus. Duas barreiras para ele conseguir te atingir. Mas precisa estar o quê? Morto. Aí a sua vida estará escondida com Cristo em Deus. E eu fecho as cortinas dessa palavra no verso de número 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, está vendo? Jesus, ele ressuscitou, ele morreu para nos dar salvação, mas ressuscitou para nos dar vida eterna. Por isso que ele disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele
ressuscitou para nos dar vida. Aqui está escrito: quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar. Quando será esta manifestação? No dia do arrebatamento da igreja. Ele se manifestará nas nuvens. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo foi categórico, contundente nessa palavra: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, igreja! Vamos estar mortos para o pecado, porque ele há de se manifestar, e ele é a nossa vida. Aí Paulo diz: também vós vos manifestareis com ele. E aí, no verso 5, eu nem li, Paulo vai estraçalhar a carne, mortificai, mata. Irmão, a cada dia, eu nem vou ler, porque isso aqui é extraordinário. Isso aqui é palavra para domingo, tá? Para domingo. A palavra contundente. Ele diz: vocês têm que matar. Por isso que Paulo, ele diz: eu crucifico a minha carne. Eu mato a minha carne todos os dias. Tá? Para viver essa vida em Cristo, você tem que mortificar a sua carne, matar todo dia. E ela quer viver, né, irmão? Ela quer viver. É o que o Lutero disse lá. Eu pensei que pela água, uma água do batismo, entendeu? Você faz lá uma profissão de fé. Mas ele pensou que o velho homem seria morto ali, desfeito. Aí ele descobriu que o desgraçado está vivo todo dia, irmão. Vamos ficar em pé. Isso é muito sério.